Olá, pessoal. Vamos começar aqui. Hoje, o que nós temos? Vocês mais um pouquinho de Solidity, né? A terceira parte aí desses vídeos de Solidity, dessas aulas, né? Então, vou falar de eventos, tá? O que eles são, para que a gente usa esses eventos. Vou falar também de alguns outros modificadores que a gente não viu, como o pure e o view, e falar de bibliotecas e imports, mostrar alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, falando um pouquinho de outros elementos importantes aí da linguagem Solidity, né? Um dos elementos importantes aqui são os eventos, né? Então, para que esses eventos servem, né? Quando a gente tem uma aplicação que ela está rodando lá no blockchain, a gente tem um smart contract, muito provavelmente tem uma outra aplicação cliente que vai chamar esse smart contract, a menos que você esteja chamando ele ali via CLI, né? Mas o CLI também pode ser considerado um cliente. Agora, imagina que você tem, por exemplo, uma aplicação web, né? Que vai chamar aquele smart contract, né? Então, quando acontece alguma coisa do lado lá do blockchain, né? Um método é executado lá num contrato inteligente, você pode ter que notificar a aplicação cliente que aconteceu alguma coisa. Tá? Isso é feito através de eventos, tá? Porque esses eventos eles podem ser escutados pela aplicação e quando o evento ocorre no smart contract, a aplicação é notificada e ela pode tomar as ações necessárias para, dependendo do evento que aconteceu, né? Tá? Então, esse é o propósito principal da gente trabalhar com eventos. Mas existe um outro propósito interessante, que é o seguinte: a gente conseguir fazer debugging nos nossos contratos, tá? Porque os eventos eles são logados lá com seus parâmetros no console lá do Remix. Então, se você precisa, por exemplo, inspecionar o valor de um elemento ali no smart contract quando ele executa, né? Você pode colocar um evento para mostrar esses valores, né? E facilita bastante. Como é que é a sintaxe, né? A gente tem uma palavra reservada chamada event. Aqui a gente bota o nome do evento, geralmente é camel case, começando aqui com letra maiúscula, e os parâmetros do evento. Então, essa declaração ela vai no corpo do contrato, tá? Então, é como se fosse um atributo, entre aspas. E tem a chamada do evento, que tem uma outra palavra-chave, que é chamada emit, e aí você bota o nome do evento e os parâmetros. Tá? Então, por exemplo, vou mostrar no exemplo do Smart Contract que a gente está falando para registrar notas de alunos na blockchain. Então, por exemplo, tem uma nova disciplina criada, eu tenho um evento, que é quando a nova disciplina é criada, e é passado o nome desse evento, e depois tenho a chamada do evento emit, com a nova disciplina criada, e é passado o código para ela. Olhar no código, eu vou mostrar para vocês. Entrar aqui no Remix. Vou aumentar aqui a fonte um pouquinho, para vocês poderem ver bem. Então, esse aqui é o contrato que eu estou desenvolvendo para a parte de notas, né? Ele está um pouquinho desorganizado ainda, mas depois eu vou ajeitar ele. E aí eu comecei a trabalhar com alguns eventos. Ó. A gente está aqui no mesmo trecho que a gente coloca a declaração de elementos, como estruturas, atributos, etc. E aqui eu coloquei alguns eventos, como, por exemplo, nova disciplina criada, que recebe um nome. E coloquei alguns eventos aqui de debug, que é só para eu poder inspecionar alguns valores aqui no código, tá? E eu emito esses eventos para fazer debug. E aqui embaixo tem, ó, nova disciplina criada. Quando termina de criar a disciplina, já rodei isso tudo aqui, eu emito lá uma nova disciplina criada para ele poder notificar a aplicação que essa disciplina foi criada. E em relação ao debug, né, tem um código aqui para fazer comparação de strings, depois eu vou explicar esse código aqui direitinho, e aí eu só emiti alguns debugs aqui, para poder ver que o código da disciplina armazenada, eu tenho o código da disciplina armazenada, o código da disciplina que vai criar, e eu gostaria que só criar disciplinas que o código
não existe ainda, né? Então, existe aqui uma comparação de strings para ver esses dois códigos. E aí eu estou fazendo um códigozinho aqui de debug só para inspecionar o valor das variáveis e ver se meu código está certinho. Tá, eu vou rodar esse aqui para a gente poder ver, ó. Vou compilar ele aqui, está compilado. Vou tirar aqui se tiver algum. Vou fazer um deploy. E aí vou criar uma disciplina aqui para a gente poder ver esse código, né? Então eu tenho aqui embaixo, nova disciplina. Vou botar um código aqui, por exemplo, ABC. E aí vou colocar aqui um address, que é basicamente o address do professor, né? Vou copiar aqui um outro address para ser o address do professor. E vou transacionar e vamos ver o que acontece aqui no log, ó. Vou puxar esse log aqui para cima. Transact. Somente o admin pode criar. Então, eu esqueci, eu tenho que mudar aqui de volta. Transact. E aí aqui, abriu o debug aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui embaixo tem uma seção aqui de logs. E nessa seção de logs ela tem os eventos logados, ó. Então, from, o cara que enviou, topic, evento, debug, argumentos. Tá? Não foi nenhum parâmetro aqui. E esse cara, quando consulta, né, o primeiro debug aqui em cima, vou mostrar aqui para vocês, ó, é o cara consultando um mapa com um código, né? E o código dele. Então, esse cara não existe, então é vazio. E aí o segundo também é um debug onde eu tenho um parâmetro aqui ABC, que é desse cara aqui. E tem o último, que é a comparação, ó. Event debug, e a comparação está aqui embaixo. E eu quero saber o resultado da comparação, o valor está aqui, false. E lá no final tem o último evento que foi emitido aqui, nova disciplina, está aqui embaixo. Nova disciplina criada, argumento, tá? Nome ABC. Então, se a gente tivesse uma aplicação escutando esse evento aqui de nova disciplina criada, ele ia receber esse evento com o parâmetro que foi passado aqui e ia poder fazer alguma coisa com isso. Tá? Então, essa parte de eventos ela é muito importante para a gente interagir com a aplicação cliente e também facilita essa parte de debug, como eu mostrei aqui. Falar de alguns outros atributos, modificadores aí de funções, né? Tem dois modificadores que a gente não tinha visto aqui, mas que são interessantes para restringir o acesso dessas funções para algumas funcionalidades aí do Solidity. Então, existe o primeiro que chama pure. Tá? O pure ele não lê nem escreve no estado global do contrato. Ou seja, é uma função pura. Ela só executa alguma coisa e retorna o valor. Ela não tem nenhum efeito colateral. Tá? Ela não altera o estado. Aí também não lê do estado, ou seja, é só uma função. E existe a função do tipo view, que ela somente consulta o estado global do contrato. Ela tem acesso aos atributos, mas ela não escreve neles, ou seja, não tem efeito colateral nenhum. Tá, então, vou olhar lá no contrato de nota dos alunos, né? Tem duas funções que são desse tipo. Antes de falar nisso, vou só seguir um pouquinho mais para frente, que aí eu já mostro tudo junto. Tá, mais um conceito, ó. Conceito de biblioteca. Tá? Onde, o que é uma biblioteca? Né? A gente criar funções que são reaproveitadas em diversos contratos. Né? A gente está acostumado a trabalhar com bibliotecas em linguagens de programação tradicionais, né? Como Java, Python. Né? A gente usa um monte de coisa que já é pré-pronta, a gente importa nessas bibliotecas e usa. Inclusive, a gente tem bibliotecas do tipo biblioteca padrão, né? Que tem um monte de funções ali que são reaproveitadas, mas que o Solidity não tem. Então, assim, a gente pode reaproveitar as coisas, bibliotecas, tá? Mas tudo que a gente coloca no nosso, que o nosso contrato usa, né, e que a gente vai precisar na nossa aplicação, ela tem um custo para ser implantado no blockchain, né? Então,
a gente tenta manter a menor quantidade de código possível, né? E se a gente tivesse bibliotecas grandes, como biblioteca padrão, e para todo contrato a gente precisasse fazer deploy dessa biblioteca padrão, isso ia acabar ficando muito caro, né? Então, assim, por isso que o Solidity ele tem essa estrutura de tentar ser menor, ser pequeno, né? E aí a gente só pega as funções que a gente realmente precisa e coloca lá. Tá? Então, existe uma palavra reservada chamada library, tá? Para declarar uma biblioteca, e a gente usa o import para importar ela. Tá? Então, eu vou mostrar lá no Notas, tá? Só para a gente... Isso. Então, aqui nesse contrato eu precisei de uma comparação de strings. E assim, não tem comparação de strings pronta no Solidity, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei uma função, coloquei ela numa biblioteca chamada strings e importei ela aqui. Então, vou mostrar como é que ficou. Ó, o strings Solidity, né? Ele tem tudo que um contrato tem, declaração de licença, dizendo a versão do Solidity que usa, e no lugar de você declarar um contrato, você declara um library. E aqui você coloca as funções que você vai utilizar para fazer a comparação, né? Para fazer comparação não, para fazer o que essa biblioteca tem que fazer, né? Então, repara, aqui eu coloquei uma função que é compare strings, e ela é uma função do tipo pura. Por que é pura? Ela não lê nem escreve do estado, ela só efetivamente executa aqui uma operação e retorna um resultado. E tem dois parâmetros aqui, string 1 e string 2, que são call-data, tá? Só vão valer aqui dentro dessa função. E aí é feito lá uma comparação das hashes, transformando a string primeiro para binário, depois passando o hash dela, que é CAC256, e fazendo a comparação de igual. Tá? O resultado dessa operação aqui se dá se as duas strings são iguais ou não. Esse cara aqui retorna um booleano. Então, essa aqui é a biblioteca, foi criada com uma função só para a gente poder reaproveitar. Mas, por exemplo, se eu precisar dessa função num outro contrato, eu simplesmente vou importar essa biblioteca e isso ajuda também o meu código a ficar mais limpo, né? O código do contrato ficar só efetivamente o que interessa para o contrato. E aqui embaixo, ó, aqui eu importo. Eu coloquei aqui no formato com o nome do que eu quero importar. A biblioteca pode ter mais, um arquivo pode ter mais de uma biblioteca lá dentro. Mas se você não quiser fazer dessa forma, né, você só tem um cara que você quer importar tudo, você pode fazer assim também. Ó. Funciona do mesmo jeito, tá? Import o nome do arquivo. Aqui, seguindo em relação ao diretório absoluto, né? Diretório absoluto não, diretório relativo, onde esse arquivo está. E aqui embaixo ela é utilizado, ó. Tem um namespace aqui, strings, compare strings, e aqui ela sendo comparada com false. A gente já testou esse código aqui, já mostrei que funciona para vocês. E é assim que a gente trabalha com bibliotecas. Tá? Então, é interessante trabalhar com bibliotecas. E você vai encontrar, assim, se você precisar efetivamente, você pode buscar bibliotecas prontas no Solidity, né? Então, assim, ele não tem uma biblioteca padrão, mas, por exemplo, se você buscar string library Solidity, você vai achar algumas já prontas, né? Então, vou mostrar aqui algumas para vocês. Então, string slice utility. Então, vai ter aqui como usar, né, o código-fonte, etc. e tal, com várias funções prontas, né? E você pode pegar o código dessa biblioteca, length, empty, compare, equals. Então, você não precisa ficar reinventando a roda. Se você precisa fortemente no seu contrato trabalhar com strings, talvez seja interessante você pegar uma biblioteca dessa pronta, tá? Pegar o código dela, né? E aí você colocar o código dela, vou pegar aqui o código, colocar o código dela e importar. Tá? Tem lá todo o código fonte, se você precisar. E tem outras também, né? Tem uma outra também para trabalhar com strings. Então, essa funcionalidade aqui de uso de bibliotecas, ela é bem interessante. E aí, dependendo do que você estiver fazendo, você
é melhor, em vez de você reimplementar, você buscar uma biblioteca pronta e trazer ela aqui para o teu código e usar o que for preciso. Lembrando sempre, né, que quanto mais código a gente tem que fazer, deploy na blockchain, mais caro esse cara vai ficar, né? Então, assim, para fazer o deploy. Então, às vezes, se você precisar de, não de todas as funções, mas só algumas, talvez seja interessante você dar uma cortada em algumas coisas aqui, para você poder ter um contrato menor, fazer um deploy de uma coisa menor, tá? Isso não ser tão caro para você. Bom, então, o que a gente viu? A gente viu alguns elementos a mais, tá, da linguagem Solid. Na próxima aula, eu tinha planejado aqui fazer implantação na rede privada da Ethereum, mas eu acho que ainda tem mais coisas do Solid para ver, então talvez a gente não faça exatamente isso, a gente veja mais coisas do Solid, como, por exemplo, a parte de tokens, tá, para a gente fechar a parte do Solid para depois passar para implantação em rede privada e aplicação cliente. Tá bom? Então, gente, é isso. Tá? Vamos lá voltar para a reunião para a gente poder discutir aí os assuntos que a gente aprendeu hoje. Valeu, um abraço. Tchau.